Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o Henrique César e você está no História das Copas. E nesse vídeo você saberá como foi a Copa de 2006 na Alemanha. Dito isso, deixe já o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal, ative aí as notificações para você não perder as novidades por aqui. Quadrado mágico, fracasso brasileiro, Alemanha renovada, última Copa de Zidane, Itália tetracampeã. Saiba isso e muito mais a partir de agora. A FIFA havia reforçado a ideia de um revezamento entre continentes para a realização da Copa. Assim, a África aparecia como bola da vez. Os candidatos eram África do Sul e Marrocos. Os europeus também queriam sediar a Copa, então Alemanha e Inglaterra se candidataram. Com os 4 países na disputa, a FIFA promoveu votações secretas entre os 24 delegados da entidade. Em 6 de junho de 2000, a FIFA anunciou a Alemanha como sede do Mundial, batendo a África do Sul pela diferença de 1 voto. O fato curioso é que Charles Dempsey, representante da Oceania, era favorável à candidatura dos africanos e deixou a sede da FIFA na manhã da votação e não deu o seu voto. Em 2015, foi aberta uma investigação sobre uma suspeita de compra de votos. Era a segunda Copa que os alemães sediavam. Eles já tinham a experiência de ter feito a Copa de 1974. O país possuía boa infraestrutura. Foram injetados 6 bilhões de euros para obras nos estádios. No total, a Copa foi realizada em 12 cidades e 12 estádios. A FIFA gostou tanto do padrão alemão para a realização do evento que passou a exigi-lo nas Copas seguintes. Pela primeira vez na história, o atual campeão do torneio disputaria as eliminatórias, que no caso foi o Brasil, campeão do mundo em 2002. Haviam 31 vagas para 204 postulantes à Copa. A surpresa ficou por conta da classificação da Austrália na repescagem, batendo o bicampeão mundial, Uruguai. Em 6 de dezembro de 2005, a FIFA realizou o sorteio dos grupos. O chamado Grupo da Morte foi o Grupo C, com Argentina, Holanda, Costa do Marfim e a estreante em Copas, Sérvia e Montenegro. O regulamento era basicamente o mesmo de 4 anos atrás. A diferença pequena foi um ajuste que permitia quaisquer combinações de finalistas. Entre os favoritos, o Brasil era destacado como principal candidato, campeão da última Copa, campeão continental, campeão da Copa das Confederações e com Ronaldinho Gaúcho voando, sendo eleito melhor do mundo em 2005 e 2006, além de várias outras estrelas do quilate de Kaká, Adriano, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Dida e muitos outros. Difícil era não imaginar o Brasil campeão. Após o título de 2002, Felipão deixou o cargo e partiu para treinar Portugal. Em seu lugar veio Carlos Alberto Parreira, técnico campeão em 94. A primeira competição oficial foi a Copa das Confederações de 2003. O Brasil mandou uma seleção sem sua força máxima e acabou eliminado na primeira fase. Em 2004, uma espécie de time B, o Brasil venceu a Copa América, vencendo a Argentina na final nos pênaltis. Nas eliminatórias, o Brasil nadou de braçadas e conquistou a classificação com muita tranquilidade. No último teste antes da Copa, em 2005, na Copa das Confederações, mesmo sem Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo, a seleção deu show e foi campeã de forma incontestável, com direito à goleada na final em cima da Argentina. O caldo começou a desandar na preparação em Vegas, na Suíça. Antes do Mundial, com muitos holofotes, o clima de já ganhou
pegou a seleção que acabou não se preparando adequadamente para a disputa. Em geral, os jogos de abertura de mundiais têm placares econômicos, mas Alemanha e Costa Rica quebraram essa escrita. Os alemães torpedearam o adversário e fizeram 4 gols, porém o ataque alemão fazia e a defesa colocava em xeque. Costa Rica marcou 2 vezes em falhas de posicionamentos da defesa germânica. No mesmo dia, o Equador surpreendeu a Polônia. Alemanha e equatorianos também venceram na segunda rodada e duelaram apenas para decidir o primeiro lugar no grupo. Os equatorianos jogavam pelo empate e a imprensa alemã especulou se era melhor não vencer para evitar um cruzamento com a Argentina nas quartas de final. Mas o time da casa atropelou e venceu por 3-0 com gols de Klose e Podolski. No grupo B, o Paraguai deu azar no grupo. Frente à Inglaterra, o time levou um gol contra do zagueiro Gamarra, logo aos 3 minutos. Aos 6, perdeu o goleiro Vilar, que se machucou a chutar uma bola para fora e teve que ser substituído, e não atuou mais na Copa do Mundo. Perdeu de 1-0 para a Suécia. O Paraguai sofreu gol aos 44 minutos do segundo tempo e acabou derrotado de novo e ficou eliminado. Como Trinidad e Tobago não ameaçou ninguém, ingleses e suecos se classificaram. No jogo que decidiu o primeiro lugar, a Inglaterra jogava pelo empate e conseguiu 2-2 graças a Gerrard, que entrou no decorrer da partida, marcou um gol e evitou um outro ao salvar em cima da linha. No grupo C, que era considerado o grupo mais equilibrado na Copa, na primeira rodada a Argentina ganhou de Costa do Marfim na base da experiência. Enquanto isso, a Holanda venceu ao achar uma única brecha na defesa de Sérvia e Montenegro. Na rodada seguinte, os argentinos aplicaram sobre os sérvios a maior goleada do Mundial. A partida marcou o primeiro gol de Lionel Messi em Copas do Mundo. A Holanda, na segunda rodada, bateu a Costa do Marfim. Já classificados, a Argentina e a Holanda duelaram em uma partida ruim. O placar foi 0-0. Enquanto isso, Costa do Marfim, sem o craque Drogba suspenso, e Sérvia e Montenegro, sem o seu craque Kesman, fizeram um jogo movimentado que terminou com a vitória de Costa do Marfim por 3-2. No grupo D, a seleção de Portugal, comandada por Filipão, que tinha o brasileiro Deco no meio de campo e também contavam com o atacante Figo e o jovem Cristiano Ronaldo. O time cravou 3 vitórias em 3 jogos. Já o México viveu dramas na Copa. 4 dias antes da estreia, o goleiro Oswaldo Sanches perdeu o pai e deixou a delegação para o funeral e quase não voltou a tempo. Conseguiu ser escalado de última hora. O México venceu, mas na partida o atacante Javier Borghetti se machucou e, sem ele, a equipe não conseguiu mais atacar no Mundial, tanto que empatou com a Angola em 0-0 e perdeu para o time misto de Portugal por 2-1, mas apesar disso acabou ainda se classificando. No grupo E, assim como em 82, a Itália estreou na Copa com o time posto em xeque pela imprensa. Na estreia, o time jogou bem e venceu Gana. Na segunda partida, o time jogou mal e empatou com os Estados Unidos num jogo de 3 expulsões. O italiano De Rossi deu uma cotovelada num jogador dos Estados Unidos. Os atacantes americanos Mastroeni e Pope também foram advertidos com o cartão vermelho. Contra a República Tcheca, o time perdeu o zagueiro Nesta, machucado aos 17 minutos. Quem entrou foi Materazzi, que fez o seu primeiro gol e começou ali se tornar um nome de destaque na Copa. Os tchecos, que eram favoritos a uma das vagas, não tiveram pernas para derrotar a seleção de Gana, que acabou classificada na segunda posição. No grupo F, por simpatia ao técnico Zico, que dirigia o Japão, os brasileiros pintavam os japoneses como candidatos à segunda vaga do grupo, atrás do Brasil, claro. Mas isso não se confirmou. O Japão não venceu nenhuma partida e só não perdeu para a Croácia porque o goleiro Kawaguchi defendeu um pênalti de Sirna. Quem confirmou a segunda vaga foi a Austrália. Já o Brasil terminou em primeiro como previsto, mas o quadrado mágico com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano não mostrou mágica nenhuma. Ronaldinho errou muitos passes. Ronaldo e Adriano mostraram pouca mobilidade e Kaká só foi bem na primeira partida.
A única atuação boa foi contra o Japão, em que Adriano deu lugar a Robinho, assim como Cafu e Roberto Carlos também foram poupados. No grupo F, cotada como favorita, no grupo a França decepcionou. Lenta e somente com Zidane tentando jogar, não teve força para superar a retranca dos suíços. E ali completou 4 jogos sem marcar gols em Copas, incluindo os 3 de 2002. Na partida seguinte, os franceses fizeram gol com Henry, mas também não venceram. A Coreia do Sul arrancou um empate. Como Zidane levou 2 cartões amarelos nos 2 jogos, ele cumpriria suspensão diante de Togo, e Zidane já havia avisado que encerraria a carreira na Copa. Mas o time venceu graças ao meia Vieira, que marcou um gol e ajudou no outro. A classificação deu sobrevida à carreira de Zizou. A Suíça, que não levou nenhum gol, se classificou na primeira posição do grupo. No grupo H, Espanha e Ucrânia eram as favoritas do grupo. A única surpresa foi a facilidade que os espanhóis derrotaram os ucranianos na primeira rodada. O meio de campo espanhol, incluindo o brasileiro Marco Senna, trocava passes com perfeição e deixava os atacantes constantemente na cara do gol. Os ucranianos reclamavam de 2 impedimentos mal assinalados e do pênalti que gerou o terceiro gol espanhol e a expulsão do zagueiro Vasyuk no mesmo lance. Diante da Tunísia, a Espanha saiu atrás e só chegou à vitória com 3 gols nos últimos 20 minutos. Diante da Arábia Saudita, os reservas fizeram o serviço, mas o técnico Luiz Aragonês afirmou que o adversário merecia a vitória. No grupo H, Espanha e Ucrânia avançaram à próxima fase. Nas oitavas de final, embora os placares possam sugerir o contrário, a única equipe que passou fácil pelo adversário foi a Alemanha, que se não fosse o goleiro Isaacson, a Suécia teria sofrido uma goleada. A Argentina derrotou o México na prorrogação com um golaço de Maxi Rodrigues. A Inglaterra venceu o Equador graças a um gol de falta de David Beckham. Portugal bateu a Holanda no jogo mais feroz da história. O árbitro mostrou 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. A Itália eliminou a Austrália com um pênalti polêmico. A Suíça não levou nenhum gol em 390 minutos na Copa, mas não acertou nenhum pênalti, deu Ucrânia. O Brasil fez 3 gols, mas dependeu do goleiro Dida em vários momentos cruciais, diante de Gana. E a França virou o jogo sobre a Espanha, contrariando os prognósticos. Nas quartas de final, a Argentina saiu na frente da Alemanha, mas perdeu o goleiro Abandonzieri machucado. O reserva Léo Franco não deteve o gol de empate de Klose e nenhum dos pênaltis, ao passo que Lehmann defendeu 2. Portugal também recorreu às penalidades máximas para despachar a Inglaterra. A Itália fez sua melhor partida na Copa diante da Ucrânia e venceu por 3-0. O Brasil fez sua pior partida desde 98, perdeu para a França sem esboçar reação. A única finalização certa dos brasileiros foi aos 45 minutos do segundo tempo e Barthez defendeu. Roberto Carlos, que ficou ajeitando o meião em uma cobrança de falta, enquanto 5 franceses entravam na área, inclusive Henry, que fez o gol, foi taxado como o vilão da eliminação. Nas semifinais, a Itália matou a Alemanha com os 2 gols mais tardios na história das Copas, aos 14 e aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação. A França matou Portugal com um gol de Zidane de pênalti, num jogo em que o português Figo perdeu um gol sem goleiro. Na decisão do terceiro lugar, a Alemanha bateu Portugal por 3-1. Sem sombra de dúvidas, Zidane e Materazzi foram os grandes personagens da decisão. Logo no início, Zizou abriu o placar com uma cobrança de pênalti de cavadinha. Aos 19 do primeiro tempo, a Itália empatou com Materazzi de cabeça, aproveitando escanteio cobrado por Pirlo. A segunda etapa foi dominada pelos franceses com a velocidade de Ribéry e Maludá. A Itália se segurou com a gigante atuação de Cannavaro, que fez impressionantes 35 desarmes no jogo.
O jogo foi para prorrogação e a França seguiu melhor na partida e quase marcou o segundo gol em uma cabeçada de Zidane defendida por Buffon. Mas o lance capital aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo do tempo extra. Materazzi provocou o camisa 10 francês e recebeu uma cabeçada no peito, ocasionando a expulsão de Zidane, sendo esse o último lance de Zidane como jogador de futebol. A Copa, assim como em 94, foi decidida nas penalidades máximas. A Itália foi perfeita em suas cobranças, já a França perdeu com Trezeguet. Assim, a Azurra conquistava o tetracampeonato. A seleção da Copa contou com o goleiro Buffon, os laterais Lan e Zambrotta, os zagueiros Cannavaro e também Ricardo Carvalho, o meio de campo com Vieira, Zé Roberto, Zidane e Totti, o ataque Henry e Klose. O maior público da Copa foi em 5 jogos, 72 mil pessoas. Brasil 1, Croácia 0, Suécia 1, Paraguai 0, Alemanha 3, Equador 0, Ucrânia 1, Tunísia 0, Alemanha 1, Argentina também 1. O menor público, 38 mil pessoas para Irã e Angola. No total, 147 gols foram marcados, para uma média de 2,29. O melhor ataque da competição foi a Alemanha, com 14 gols, e a defesa menos vazada, a Suíça, que não tomou nenhum gol em 4 jogos. A maior goleada na competição, Argentina 6, Sérvia e Montenegro 0. O artilheiro da Copa foi Miroslav Klose, o atacante alemão de 28 anos que atuava na época no Werder Bremen, marcou 5 gols em 7 jogos e ajudou na campanha para a Alemanha conquistar o 3º lugar. O craque da Copa foi o italiano, o zagueiro Fábio Cannavaro. Numa Copa que consagrou a marcação, os volantes e o esquema 4-5-1, Cannavaro foi o grande destaque. No fim, acabou eleito o melhor jogador do mundo. Por outro lado, o meia Zidane, que foi decisivo para levar a França até a final e ainda fez um gol naquela decisão, acabou sendo expulso na polêmica com Materazzi. Então, coube à FIFA eleger Fábio Cannavaro como o melhor jogador da Copa e, posteriormente, o melhor jogador do mundo. E tá aí, pessoal, foi isso que aconteceu em 2006 na Alemanha. Ficou sabendo de muita coisa nova aí? Comente, deixe o seu comentário, fortaleça o nosso canal com o seu like, se inscreva, porque isso é vital para crescermos aqui no YouTube. No mais, forte abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo que vai trazer a Copa de 2010 na África do Sul com um campeão inédito.